compartilhar um texto da palavra com você, nesse momento, te convidar para você abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, verso 21, diz assim a Bíblia, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Até aqui. Pai, tua palavra, nós lemos, Senhor Jesus, tudo o que o Senhor fez, Senhor, como inspiração para a nossa vida. E nesse momento buscamos mais uma vez que o Senhor venha falar, Deus, uma mensagem, uma palavra, que venha nos tocar, que venha nos endireitar, arrumar o nosso caminho diante de Ti e compreender, Deus, que Tu és um Deus presente em toda e qualquer situação. E nesse momento o Senhor está presente, olhando para a necessidade de cada um de nós, e certamente falará com poder aos nossos corações. Oramos em Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Você já passou por algum momento na sua vida, hoje talvez não, talvez a maioria não, mas já passou por algum momento da sua vida que você se sentiu fora dos planos de Deus, que você pensou que Deus tinha alguma coisa, um plano para todo mundo, mas a única pessoa que parecia que não tinha plano nenhum era com você. E quando nós pensamos assim é porque algumas coisas na nossa vida elas não estão ajustadas, ou pelo menos não estamos tão interessados nisso. Muitas pessoas elas acabam se considerando à margem do caminho, né? Vamos pensar aqui no caminho como o lugar certo. E a margem do caminho é como tudo aquilo que está próximo do caminho, mas não está nele. Então, por isso, não consegue chegar ao objetivo, porque a margem do caminho, ela não é caminho, ela é proximidade, mas não é o lugar adequado para fazer a viagem, para fazer a caminhada, para chegar ao lugar que Deus separou. Mas nós temos que entender que da margem do caminho para o caminho depende muito mais de nós do que do Senhor. O Senhor está sempre com as mãos dele estendidas para salvar, ele está sempre querendo abençoar, ele está sempre fazendo desse jeito. Então importa que aquele que quiser, ele também tome a mão do Senhor para poder chegar ao lugar que ele preparou para a sua vida. E a Bíblia, ela vai contar uma história muito interessante, que é a história de Jairo. Ele vai ser o exemplo de alguém que estava à margem de um caminho, mesmo acreditando que estava no caminho. Mas é alguém que vive na realidade natural, mas não ainda conseguiu experimentar na sua vida uma realidade sobrenatural. Tem muita gente que até se considera que esteja no caminho certo, mas a única coisa que ela experimentou naquele caminho certo foi o plano natural. Mas existe algo muito além, o plano sobrenatural. Quando Paulo fala, ele fala que a palavra de pregação dele, ela consistiu em poder do Senhor, em manifestação do Senhor. Não dá para viver a vida cristã apenas no nível natural, mas chega uma hora, algum momento em que nós seremos empurrados pelo Senhor, ou precisamos ir na direção de encontrar o sobrenatural também acontecendo em nossa vida. E quando a gente olha para Jairo, a gente vai perceber isso. Vai perceber que Jairo ele precisa sair agora do ambiente da margem e precisa ir para o caminho. Ele precisa sair daquilo que é natural e precisa experimentar na sua vida aquilo que era sobrenatural. E para experimentar o que era sobrenatural, algumas coisas elas vão começar a acontecer na vida dele. Primeiro, é importante destacar que Jairo ele vai precisar lidar com algumas coisas. E a primeira coisa que ele vai ter que aprender a lidar é com a sua própria religiosidade.
Eu não sei quanto tempo que você tem de evangelho, quanto tempo que você já se converteu, quanto tempo que você tem de experiência no caminho com o Senhor, mas sabe de uma coisa que Jairo era a Bíblia diz que ele era um dos chefes da sinagoga. Então ele não era apenas no meio do ambiente religioso. Ele era um chefe, ele era um líder, ele era alguém de alta representatividade, alguém forte, alguém de referência. E mesmo sendo essa pessoa tão forte, tanta referência assim, e até por causa dela, as classes religiosas da época, elas tinham sérias crises com Jesus, sérias dificuldades de aceitar o ministério de Jesus. E Jairo, obviamente, vivia também debaixo dessa influência, que era a influência desses religiosos. Agora, essa influência que ele tem, essa religiosidade que ela tem, ela atrapalha algumas coisas. Uma delas é que toda pessoa que ela está envolvida pela religiosidade, andando mesmo no ambiente religioso, mas andando apenas no natural, que ela acaba tendo dificuldade de aceitar aquilo que é novo. Jesus, quando ele vai pregar para aquela geração, aquele tempo, ele diz que não se põe pedaço de roupa nova em veste velha, porque senão a rotura, porque senão a costura, ela é ainda pior. Aquele remendo se tornou algo muito mais gritante do que antes. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre ele não pode aguentar. E quem vive na religiosidade tem dificuldade de aceitar aquilo que é novo. Na verdade, o ser humano tem dificuldade de aceitar aquilo que é novo e aquilo que é desconhecido. Antigamente, muito antigamente mesmo, lá nos tempos do descobrimento do Brasil, há quem diga que acreditavam que o mar, quando ele chegava no fim, tinha um monstro engolindo as águas do mar. Então, tudo isso porque o desconhecido provoca uma imaginação, o que deve ter por trás de tudo aquilo que eu não consigo conhecer, de tudo aquilo que eu não consigo acessar. Então, quando Jesus ele vem pregando um evangelho simples, ele vem apresentando algo muito novo, e os religiosos, aqueles que viviam no âmbito daquilo que era mais natural, não conseguiam conceber aquela novidade no meio deles, e é por isso que acabam rejeitando. Se você se olhar para a própria vida e começar a sempre desconfiar daquilo que é novo, do novo de Deus, da possibilidade do novo de Deus acontecer, mas tiver sempre a mania de olhar para trás, a mania de olhar para a história que você aprendeu e achar que sempre vai ser daquele jeito, talvez você esteja sendo tomado pela religiosidade. Talvez você esteja sendo tomado por algo que tenta engessar a ação e o processo de Deus no meio da humanidade. Então, Jairo ele tem que lidar com a dificuldade de aceitar o novo, porque vai acontecer algo com ele e ele vai precisar se posicionar. O religioso ele tem a mania de achar que conhece tudo, de que sabe de tudo. E essa mania de achar que conhece todas as coisas, elas nunca nos levam a um lugar de aumento de conhecimento. Elas sempre nos mantêm estáticos naquilo que conseguimos chegar até aquele ponto de conhecimento e caminhamos. Então tudo isso é importante até o dia em que a história não resolve mais. Tudo aquilo que você aprendeu, todo o seu conhecimento, ele já não resolve mais, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E isso que aconteceu no meio do caminho mostrou para você que agora você precisa ter uma atitude diferente, você precisa se posicionar diferente, que toda a sua suficiência agora vai precisar ser derrubada, todo orgulho vai precisar ser derrubado, porque alguma coisa aconteceu e mudou os teus conceitos, mudou a tua ideia, mudou aquilo tudo que você conhecia, e você agora precisa não apenas do natural, mas você precisa que algo sobrenatural aconteça na sua vida. Você precisa que alguma coisa fora do ponto aconteça na sua vida. Não dá mais para poder ficar naquele nível, naquele ritmo. Alguma coisa tem que mudar, porque algo saiu do lugar, algo saiu da normalidade. E sendo assim, Jairo aprende que ele precisa o quê? Ele precisa lidar com a religiosidade. Ele começa lidando com a religiosidade, primeiramente, quebrando protocolos. Um homem religioso sabia muito bem que havia uma maneira de adoração, e essa maneira é através do se prostrar. Jairo certamente fica na casa dele imaginando, e agora, como é que eu vou fazer? Porque a sua filhinha havia ficado doente.
E quando a filhinha dele fica doente, a palavra de Deus ensina pra gente que ele vai buscar e procurar Jesus. Agora você imagina quanto tempo que Jairo demorou até tomar a decisão de: olha, agora eu não posso esperar mais. Eu não posso esperar mais pela religiosidade. Eu não posso esperar mais pelo natural. A minha filhinha está à morte e alguma coisa precisa acontecer. Então ele quebra protocolo primeiro se prostrando diante de Jesus. Tudo começa aí. Ele vai se prostrar diante dele e reconhecer que mesmo ele sendo grande, mesmo Jairo sabendo muita coisa, mesmo Jairo sendo um dos conhecedores, alguém respeitado, ele reconhecia que Jesus, que o novo que estava ali, tinha algo para poder ensinar para ele. E essa atitude de quebrar o protocolo de Jairo mostra da parte dele humilhação. A humilhação é o início para que alguma coisa mude na nossa vida. Do orgulho para a humilhação, do achar que sabe tudo, para sentar e dizer: preciso aprender, preciso ser ensinado, preciso que alguém me instrua, preciso ouvir até mesmo alguém que tem menos experiência que eu. Gente, Jesus nunca ensinaria a Jairo se para que Jairo pudesse chegar até ele, Jesus tivesse que alcançar uma posição dentro da sinagoga. Jesus não ia alcançar uma posição dentro da sinagoga. Ele não estava sujeito àquele sistema religioso. Então Jairo nunca ouviria alguém que estava vivendo um tempo de novidade. Ele precisava ir fora e aprender com alguém. Será que você tem disposição na sua vida de aprender com alguém que é mais novo do que você? Que sabe talvez menos do que você? Talvez, que você imagina. Jairo já tinha esperado tempo suficiente e não podia esperar mais. Ele foi, ele se humilhou e ele adorou. Marcos fala que ele se prostrou, mas Mateus, quando fala desse texto, Mateus fala que Jairo chegou e adorou. Ou seja, se prostrou, reconheceu que havia nele algo divino, porque ele não estava agora mais se importando com o que iriam falar dele. Ele sabia que ele tinha uma necessidade e que a língua do povo não resolveria o seu problema. A única maneira de resolver o seu problema era se humilhando na presença do Senhor. Jairo se apresenta também sem esconder a verdade. Ele já chega de cara falando: a minha filhinha está à morte. Será que tem coisas na sua vida que estão morrendo? Será que você tem tentado esconder isso? Será que está morrendo dentro de você? Será que é a sua vida espiritual que está morrendo? Será que é a sua disposição pelo reino de Deus que está morrendo? Será que é na sua família que tem alguma coisa morrendo, no seu casamento? Algum sentimento dentro de você? Será que é nos relacionamentos com os seus filhos que tem alguma coisa morrendo? Será que é no seu ministério que alguma coisa está morrendo? Será que é a sua célula que está morrendo? E você precisa agora olhar com mais seriedade para isso e parar de esconder a verdade. Parar de esconder o que está acontecendo. E colocar a verdade diante de Jesus e falar assim: ó, minha filhinha está morrendo. Está acontecendo isso com a minha célula, está acontecendo isso com a minha vida espiritual, está acontecendo isso com o meu casamento, está acontecendo isso nos meus relacionamentos, está acontecendo isso no meu ministério, está acontecendo isso porque eu não estou nem reconhecendo a minha unção mais. Será que eu preciso apresentar isso diante do Senhor? Precisa. E não importa o nosso orgulho, se preciso for, quebre os protocolos, mas faça o que puder, para que aquilo que esteja morto venha a ser curado em nome de Jesus. E a Bíblia deixa claro para a gente que Jairo, ele vai até Jesus e pede a Jesus: vem e impõe as minhas mãos sobre ela. Eu vou repetir: vem, vem, vem. O que Jairo faz? Ele vai buscar Jesus. Ele vai buscar Jesus por quem? Pela sua filhinha. Ele vai buscar Jesus por quem precisa. E tem muita gente que quer até a conversão da própria família, mas não consegue buscar o Senhor pela sua família. A única coisa que consegue fazer é levantar a palavra de crítica. A única coisa que consegue fazer, e não são críticas que constroem, são críticas que só destroem. Só consegue liberar palavras negativas, palavras de destruição, palavras de derrota. É o tempo todo cobranças e cobranças intermináveis, que só sufocam as pessoas que estão em volta, mas não tem coragem de buscar Jesus por causa de quem está doente.
E precisa entender isso. Lidar com a religiosidade é fazer isso. É mudar de posição. É parar de construir nada com a crítica destrutiva e começar a construir alguma coisa buscando ao Senhor por alguém. Segunda coisa que Jairo vai ensinar para a gente é que ele precisa aprender a lidar com o imprevisível. Quando a gente continua no texto da Bíblia, a partir do versículo 25, você sabe muito bem que aparece no meio do caminho, enquanto Jesus está indo com Jairo para a casa dele, aparece a mulher do fluxo de sangue. E aí Jairo tem que esperar. Então lidar com o imprevisível é quando algo acontece na vida, no meio do caminho, parece que vai dar certo, aí acontece alguma coisa, e aí você tem que aprender a esperar. Você aprendeu a esperar já na sua vida? Antigamente, eu não sabia esperar muito. Eu lembro que assim que eu assumi a igreja, lá em Realengo, eu não tinha carro ainda. E aí eu ia de ônibus para a igreja, eu tinha que pegar 2 ônibus, não era muito longe, mas era fora de mão. E aí tinha um ônibus lá, eu não sei se o ônibus existe ainda, se você lembra o número dele, 342, alguma coisa assim. 342, o ônibus horrível. Aquele ônibus passava só o dia que ele queria. Ele não passava no horário, ele não tinha horário para passar. O dia que ele estimava, ele passava. A hora que ele estimava, ele passava. E eu não tinha muita paciência de esperar. Então eu fazia o seguinte: eu saía andando, ia na direção, porque lá no final daquela avenida eu sabia que passava um outro ônibus. E aí eu ia andando e olhando para trás. Se ele viesse, eu parava e pegava. Se não viesse, eu já estava lá na frente. E na hora de voltar, a mesma coisa. Se ele vier, eu paro. Se ele não vier, eu já cheguei lá. E na imensa maioria das vezes, eu chegava no final da avenida e o ônibus não tinha passado ainda. Então eu tinha até muitos motivos para não esperar naquele momento. Mas em muitas coisas na nossa vida, o princípio espiritual, a gente sabe que a gente tem que aprender a esperar. Então lidar com o impossível é aprender a esperar. Então aprenda a esperar. Porque se você não esperar, você pode perder a sua oportunidade. Terceira coisa, Lázaro ele tem que aprender a lidar com o fim. Aí termina a história de Jesus com aquela mulher. No versículo 35 a Bíblia diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então eles dizem: ela já morreu. Jairo agora tem que lidar com o quê? Com o fim. Quando ele não tem mais possibilidade nenhuma, quando chegam para ele e falam assim: já morreu, acabou. E aí, quando ele está diante daquilo, Jairo, eu olho para a Bíblia e fico tentando imaginar a cena. Jairo ali andando com Jesus, animado, fala assim: agora Jesus vai chegar lá e a cura vai acontecer. E aí no meio do caminho vem aqueles enviados do inferno. Quando vem no meio do caminho é para dar uma notícia ruim, porque para dar notícia ruim sempre vem correndo. E quando eles passam aquela notícia ruim para Jairo, naquele momento, quando ele ouve aquilo, eu imagino que Jairo, como a Bíblia mesmo deixa subentendido, só pôde fazer uma coisa. Diante da notícia ruim, ele só fez o silêncio. E aí ele ensina uma coisa pra gente: que a gente lida com o fim, com a falta de esperança, com o silêncio. Porque palavras, em alguns momentos, elas não são eficientes para resolver alguma coisa da qual nós não temos alcance sobre ela. Naquele momento, através do silêncio dele, ele retira a sua voz e retira a sua própria ação do texto. Aqui, quando ele recebe a notícia, não vemos mais Jairo falando algo, mas apenas em silêncio, para poder aguardar alguma coisa que pode acontecer ainda maior. E eu aprendo aqui o seguinte: que não é a voz do homem, dos outros que vieram dar notícia, que pode decretar o fim. A única voz que pode dizer acabou, chega, é a voz do Senhor. Quando ele não abre a sua boca para finalizar nada, é porque nada ainda acabou, é porque nada ainda terminou. Só quando ele abre a sua boca e decreta o fim, é que chegou o fim. Mas enquanto aquele que é o consumador de todas as coisas abrir a sua boca e disser acabou, ainda há esperança.
Ele silenciou naquele momento. O silêncio é a forma correta de aguardar aquilo que o Senhor tem para fazer. Então Deus está dizendo para muita gente aí agora: meu filho, você está falando demais, você está reclamando demais, você está chorando demais. Para um pouco, fica no silêncio da tua vida e veja aquilo que eu vou começar a fazer. Jesus olha para ele imediatamente. No versículo 36, mas Jesus, sem acudir atrás palavras, ou seja, Jesus sem acusar a palavra que recebe, porque Jesus ele não era acusado, ele não sofria o golpe da palavra negativa. Sem acusar aquele golpe, ele olha para o chefe da sinagoga e diz: não temas, crê somente. A palavra do Senhor para você é: não tenha medo. Não se atemorize o teu coração, mas creia. E ninguém pode crer depois que começa a ver. Primeiro, eu não vejo, os meus olhos não alcançam, nada sinaliza que vai mudar. Mas eu digo para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe do que eu necessito. O Senhor sabe que não dá mais para viver no natural. Eu preciso agora experimentar um sobrenatural na minha vida. E é a hora que você vai silenciar e vai dizer: não estou vendo nenhuma possibilidade, mas eu escolho acreditar no Senhor. Eu escolho confiar no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. O silêncio de Jairo, ele entrega o desfecho a Jesus. Quando Jesus fala isso aqui, ele toma a rédea agora da história e da situação. Sabe quando alguém diz para você, quando a palavra diz lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega algo para o Senhor, e quando a gente entrega alguma coisa para o Senhor, a gente não coloca mais a nossa mão para tentar resolver. É isso que Jairo faz agora, ele entrega. Então até determinado momento nós podemos agir e contribuir para que os nossos problemas sejam resolvidos, até que entregamos a Ele. E a partir desse momento, já não é mais você que aparece. A partir desse momento você sai de cena. E quem entra em cena é Jesus. E Ele entra em cena para dar as coordenadas final. E agora Jesus vai agir. E como é que Jesus vai agir? Primeira coisa, versículo 39 na Bíblia: ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O que Jesus está dizendo aqui? Primeira coisa que Ele ensina: Ele te levará para o ambiente do sobrenatural. Sabe o que está ensinando aqui na palavra? Todo mundo fala assim: morreu, morreu, morreu. Jesus chega não no plano natural, mas Ele chega no plano do sobrenatural. E quando Ele chega no plano do sobrenatural, é para poder dizer para os outros: olha só, eu já estou trazendo à existência aquilo que vocês ainda não estão vendo. Eu já estou trazendo para esse mundo aquilo que os olhos de vocês não conseguem enxergar. Eu estou trazendo para agora uma realidade. E a realidade é: a menina não está morta, mas a menina dorme. Quando Ele traz para a realidade o sono e arranca a morte, Ele está dando uma nova possibilidade para aquele tempo. Já não era mais uma possibilidade natural, mas era algo sobrenatural. Sabe o que Jesus está dizendo hoje para você? Que você precisa começar a enxergar com os olhos dele, a maneira dele, do jeito dele, como a circunstância se apresenta para você. Agora eu quero que você faça o exercício de olhar para essa mesma circunstância e tentar enxergar nela como Jesus a vê. E isso fará toda a diferença na sua vida. Como Jesus enxerga isso? Como Jesus enxerga esse momento? Então Jesus não se comporta conforme a realidade que se apresenta, mas Ele se comporta com o olhar da fé e busca alguém que possa ver junto com Ele. Será que Jesus está encontrando hoje homens e mulheres que abriram mão da visão natural, da religiosidade, e estão começando agora a enxergar como Ele enxerga? E como é que Ele enxerga? Ele não enxerga o problema que passamos, a dificuldade que vivemos, mas o que Ele enxerga
é que depois da crise haverá uma igreja forte, haverá um povo forte, um povo que provou que o distanciamento das pedras do templo não mudam a sua vida espiritual. Ele enxerga uma realidade diferente, Ele quer nos fazer chegar nesse ambiente. E se precisarmos chegar a um lugar maior, a um templo maior, a um espaço maior, para ter uma multidão de pessoas o reconhecendo e o aceitando, antes mesmo que isso tudo aconteça, Ele quer olhar para essa realidade e dizer: será que tem alguém aí que pode enxergar como eu enxergo? Será que tem alguém aí que pode ver como eu vejo? Será que tem alguém que pode acreditar comigo? Ele quer fazer isso conosco. Ele quer fazer isso na sua família. Ele quer fazer isso em tudo que você olha em volta. Ele quer elevar a nossa visão, nos tirar da margem, nos colocar no caminho, nos arrancar do natural e nos levar ao sobrenatural, para poder perceber o que Ele tem. Versículo 40. E riam-se dele quando Ele disse aquilo. Sabe o que eu aprendo aqui? Segunda coisa que Jesus faz quando Ele toma a rédea da situação aqui: Ele afastará de você toda a incredulidade. Olha comigo como continua o texto. Riam-se dele, tendo Ele, porém, mandado sair a todos. Ele mandou sair quem? Aqueles que estavam rindo, porque aquele riso era o riso da incredulidade. E sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Que não consegue acreditar no sobrenatural, que Ele quer arrancar essa incredulidade do teu peito, que Ele quer arrancar essa falta de fé da tua vida, que Ele quer arrancar esse negócio ruim que não foi Ele que colocou. Ele quer arrancar esse lamento seu e colocar fé no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa até muito mais séria: que Jesus, Ele não vai fazer o grande milagre do sobrenatural na frente do incrédulo. Ele pega primeiro os incrédulos e bota para fora. Para fora. Imagine o mestre, aquele que veio fazer o milagre, olha para os outros e fala assim: vocês podem sair, porque vocês não acreditam, porque vocês não têm fé. Só os que creem vão ver o milagre do Senhor, vão ver a mão do Senhor. Quem vive no nível da incredulidade nunca verá a manifestação da glória de Deus. Jesus não era o tipo de líder, de crente, que lotava um lugar para que todo mundo fosse para lá ver milagre. Não era esse cara. Jesus era o tipo de que reduzia para que as pessoas pudessem ver o milagre. Aqueles que acreditavam, mas aqueles que riam, Ele deixava para lá. Aqueles que ficavam em dúvida no meio do caminho, a gente olha, eles vêm. Mas quem não crê, quem diz eu não creio, quem ri, quem zomba, sabe o que Jesus está dizendo para você? Não zombe. O novo de Deus e a novidade de Deus vai chegar. E a realidade que você não consegue ver, que pode mudar, ela vai mudar sim. Ela pode mudar sim. Mas Ele quer que você acredite nisso. E aí diz a Bíblia no versículo 41 e 42, tomando-a pela mão, a menina disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Então, quando Jesus chega na situação, Ele manda ela levantar. A Bíblia diz que no mesmo momento, versículo 42, a menina se levantou e pôs-se a andar. Olha que coisa maravilhosa. Jairo, ele vai até Jesus buscar uma cura, mas sabe o que Jesus entrega para ele? Uma ressurreição. Quando você vai até o Senhor buscar algo, Ele não projeta entregar para você aquilo que você pediu, mas Ele projeta entregar para você muito mais e muito melhor do que você um dia pôde imaginar. Se você tiver coragem de sair da margem, de sair do natural e chegar ao sobrenatural, é isso que Ele vai fazer. Você pede uma cura, mas Ele entrega uma ressurreição. Você pede peixe, mas Ele exagera na quantidade de peixe. Ele está buscando homens e mulheres que acreditem nisso.
E para encerrar no versículo 43, olha que coisa interessante. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Jesus deu uma ordem: dê de comer para a menina. Precisava mandar? Não precisava mandar. Mas por que Jesus manda dar de comer para a menina? Porque quando a vida, seja essa espiritual, matrimonial ou ministerial, ou seja em que área for, quando na sua vida essa área é restaurada, é ressuscitada, para o prosseguir dela são necessários meios naturais para conservá-la. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A menina ressuscita sobrenaturalmente, mas não dá para você viver no sobrenatural, você volta para o natural, mas criando uma estrutura para que o sobrenatural continue sendo uma realidade. Talvez você precise de uma intervenção sobrenatural do Senhor em alguma área da sua vida. Isso vai acontecer. E ele diz: olha, mas agora que você já teve, isso vai acontecer. Eu vou repetir: isso vai acontecer na sua vida. Isso vai acontecer na sua vida. A intervenção sobrenatural vai acontecer. E quando ela acontecer, já prepare o próximo passo. Porque quem anda em fé, ele sabe disso. Ele já prepara o próximo passo depois do sobrenatural. Porque o sobrenatural já é uma realidade que ele já consegue enxergar. Ele agora já enxerga a possibilidade, a realidade do sobrenatural acontecendo. E aí logo depois ele sabe que ele precisa sustentar isso com o natural. Ele precisa dar a comida para a menina, porque o natural vai manter o sobrenatural vivo. Então o sobrenatural vai chegar no teu casamento, o sobrenatural vai chegar no teu ministério, o sobrenatural vai chegar na tua célula, vai chegar na tua igreja, vai chegar nos lugares onde você estiver, na sua família, vai chegar, e você vai sustentar o sobrenatural com aquilo que é natural. Como? Se dedicando à palavra de Deus, se dedicando ao momento da sua oração, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel na presença na casa de Deus assim que pudermos, sendo fiel buscando o Senhor, não pecando, lutando contra toda forma e possibilidade do pecado, aquilo que está no nosso mundo, no nosso ambiente. E tudo isso vai sustentar, criar estrutura para que o casamento continue de pé, para que os relacionamentos continuem restaurados, para que o seu ministério continue cheio de unção, para que a sua célula continue cheia de vida, para que você possa continuar evangelizando, cuidando de pessoas, para que você continue sendo o instrumento de Deus, para fazer a manutenção daquilo que quase, na verdade, daquilo que morreu, mas que ressuscitou pela sua mão. Eu vou te convidar na sua casa a ficar de pé comigo, o ministério vai vir aqui. Nós vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem uma vitória preparada para a sua vida, mas Ele quer que você tenha coragem de dizer para Ele algumas coisas. Ele quer que você tenha coragem para sair da religiosidade, do mundo natural. Ele quer que você passe pelo imprevisível, aprendendo a suportar e aguentar aquele momento de imprevisibilidade na sua vida. Ele quer que você se comporte com silêncio diante da possibilidade do fim. Não o silêncio de quem não crê, mas o silêncio de quem acredita que tudo está nas mãos do Senhor. E aí quando Ele assumir a direção, é para te fazer enxergar o lugar sobrenatural, te fazer enxergar aquilo que os teus olhos ainda não conseguem ver, mas Ele sabe, Ele consegue ver. Ele está chamando você: vem ver comigo aquilo que eu vou realizar na sua vida. Em pé na sua casa, feche os teus olhos, apresente o teu coração ao Senhor, enquanto esse louvor nos ajuda à presença do Pai. Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar
medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te levantar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pôde acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus era o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus era o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve. Olha o que Ele vai fazer na sua vida! Eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode Olha o que Ele vai fazer na tua vida! Esse estava caído, derrotado, hoje está De pé! fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, O Senhor! só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Senhor Deus, nós nessa hora estamos entregando, Pai, a vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor, em Tuas mãos. Nós estamos, Senhor, nessa hora pedindo que o Senhor tome, Senhor, cada um deles agora diante de Ti e remova a visão natural, remova a religiosidade, arranque da margem do caminho, Senhor, e coloca eles na direção certa, coloca eles, Senhor, no caminho, ensina eles a aprender a lidar, Senhor, com as circunstâncias que são adversas, a quebrar protocolos, Senhor, se preciso for, mas ir até o Senhor, contar toda a verdade, apresentar o que está morrendo e pedir ao Senhor: ajuda-me, Jesus.
Espírito Santo, nessa hora, Senhor, homens e mulheres que se colocam na tua presença, Senhor, talvez a única coisa que esteja sobrando para ela, Deus, é o choro mesmo, é o silêncio mesmo, mas toma agora, Senhor, a frente dessa situação, toma a frente, Senhor, arranca a visão natural dela e põe nela agora uma visão sobrenatural. Pega o teu filho e a tua filha e ensina a enxergar aquilo que o Senhor já sabe que vai acontecer. Ensina-nos, Senhor, a enxergar além da dificuldade, além do monte, além da cruz. Ensina-nos a enxergar a vitória que o Senhor preparou, além de toda a luta que está no nosso caminho. Eu declaro sobre a vida do teu filho e da tua filha, Senhor, que a vitória do Senhor vai chegar. E todos ao redor vão olhar e vão dizer: olha o que o Senhor fez na tua vida. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Aquele que prometeu certamente te fará vencedor. Adore a Ele aí. Você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus era o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor. Talvez você, meu irmão, minha irmã, está cansado de viver uma vida de tristeza e à margem do caminho. Talvez o seu problema não seja o problema de religiosidade, mas o seu problema é que você não está no caminho que o Senhor propôs para você. E você está precisando que Ele entre na sua vida, faça morada e te leve a um lugar melhor. Alguma coisa, não é que está morrendo, já morreu. Já morreu a tua vida espiritual. Talvez já morreu o teu casamento, já morreu tanta coisa na sua vida. E você está olhando agora e a única esperança que você tem é o Senhor. Eu digo para você que Ele está aqui. Ele está aí do seu lado. Eu sei que você pode senti-lo aí nesse lugar. Ele está te chamando, dizendo: vem, vem e me deixa realizar aquilo que eu tenho no meu coração sobre a sua vida. Se quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus, feche os teus olhos e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, na tua presença. Seja o meu Salvador, meu Senhor. Me arrependo dos meus pecados. Quero viver uma vida que me leve à eternidade, sempre ao teu lado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, escreve o nome desse teu filho, dessa tua filha no livro da vida do Cordeiro de Deus, e que de lá jamais seja apagado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias, aleluias. A presença do Senhor se faz aqui em nosso meio, amém? Eu lembro a você, meu irmão, minha irmã, se Deus falou com você, se a palavra de Deus é para a sua vida, não segura também não. Compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, evangeliza através, multiplica a palavra do Senhor para outras pessoas também. Eu tenho certeza que será bênção na vida de outros. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tuas maravilhas que têm se realizado em nossas vidas. Nós erguemos as nossas mãos e dizemos: muito obrigado. Talvez mãos levantadas agora estejam em sacrifício de louvor, mas ainda assim dizendo: muito obrigado, Senhor. Abençoa, Deus, o resto da semana, cada vida, cada família, cada ambiente de trabalho, que a bênção do Senhor chegue ali, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus era o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus era o Senhor.
Ele te prometeu. Se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor.